A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui outra vez em mais um vídeo. Agora nós vamos falar Cantares capítulo 1, versículo de número 9. Uma declaração de Salomão para sua amada Sulamita. Está escrito assim: as éguas de Faraó te comparo, ó minha querida. Talvez dentro da nossa cultura ocidental, querer fazer uma comparação dessa com uma mulher pareceria até grosseiro demais, né? Pareceria mais uma ofensa do que um elogio. Mas quando se vai olhar o contexto histórico em que Salomão está inserido também essa moça a quem ele se declara, nós vamos ver que isso daqui não é uma ofensa, é um elogio tão lindo, tão carinhoso para essa moça, que se as mulheres daqui do Ocidente estivessem no Oriente naqueles dias, quereria ouvir do marido a mesma coisa que essa moça ouviu do seu amado Salomão. Nós sabemos que Salomão, né, em termos de expansão de riqueza, foi o maior rei de Israel. Claro que seu pai foi um rei militar, o rei mais amado, o rei mais espiritual, né? E até os judeus hoje têm o sonho de ter um rei como Davi, né? Ou alguém como Davi reinando sobre o seu povo. Aquela saudade dos dias áureos de Davi, dia de proteção, né? Dia que o rei saía para a guerra e voltava vitorioso, enfim. Só que Salomão, sendo rei de paz, ele teve muitas relações comerciais. Nós sabemos das suas 1000 mulheres, né? Seus relacionamentos com outras mulheres, filhas de outros reis. E entre essas mulheres, a Bíblia menciona a filha de Faraó, né? Mas que Faraó é esse que Salomão se torna genro? Nos anos 1000, ou seja, no século 11 a.C., instala-se no Egito a 21ª dinastia. O Egito é dividido em mais de 30 dinastias, tendo faraós egípcios, faraós líbios, até houveram faraós medos, faraós de outras etnias que não eram egípcios, até chegar de novo nos Ptolomeus, que foram os últimos a serem então contados como genealogia ou dinastias de reis egípcios. Mas aqui nos dias de Salomão, estava na 21ª dinastia, que começava no final do reino de Saul e início do reino de Davi. E Salomão se casa com a filha do faraó por nome de Siasmon, né? Esse faraó, ele era de origem etíope, porque tanto líbios como etíope, que é a mesma coisa de Cuxi na Bíblia, eles também reinaram sobre o Egito. Os etíopes no sul e os líbios no norte, né? E tinha também alguns faraós da cidade de Saís, perto das cataratas que havia no Egito, e fora os faraós de origem egípcia, né? Descendentes de Misraim, Egito ali. Nesses dias, o Egito já não era mais aquela potência como era até o final da Idade do Bronze, que é ali paralelo ao período dos juízes, né? Então, Salomão se casa com a filha do faraó Siasmon, da 22ª dinastia. E quando Salomão agora tem essa relação com a família faraônica, né? Ele visita então várias vezes o Egito. E Faraó, ele criava as melhores éguas daquela região, desde a África até a Palestina e todo o corredor sírio-palestinense. E Salomão se apaixonou por cavalos, por éguas, a ponto de criar estrebarias e pessoas capacitadas. Ele reservou e mandou que cuidassem das suas éguas. As alimentações, as rações, era algo especial. E essas éguas, elas eram tão bem tratadas, mas tão bem cuidadas por esses seus cuidadores, que causava impressão em quem visse. Salomão se apaixonava. Ele as exportava do Egito e cuidava dessas éguas
nos arredores do seu reinado. E então, quando ele vira-se para a sua amada Sulamita, dizendo que as éguas de Faraó te comparam, ele está falando da beleza que essas éguas tinham, do tratamento que essas éguas tinham. Estava agora fazendo uma analogia, uma comparação com a sua amada Sulamita. Pela beleza da pele, pela a cor do cabelo que tinha, o cavalo, o tratamento, a saúde, o vigor que tinha as éguas de Faraó. Salomão agora faz uma comparação elogiosa, carinhosa com a sua amada. Então, quando ela ouve isso, ela está entendendo o grau, o tamanho do elogio que Salomão estava fazendo a ela com essa comparação. Porque essas éguas de Faraó, egípcia, elas eram as melhores, as mais caras, as mais bem tratadas que existiam, e não era qualquer rei que poderia possuí-la. Então Salomão está falando da raridade, do cuidado que ela tinha, assim como ele via como eram tratadas as éguas de Faraó. Salomão agora ele vai e morre. Quando passa alguns anos, essa 22ª dinastia, 21ª dinastia, acaba. E vem uma outra dinastia, que é a 22ª, com um rei chamado Psamético, que é o pai daquele Sisaque, rei do Egito, que invadiu Jerusalém e derrotou, levou os escudos de bronze do filho de Salomão, por nome de Roboão. Esse daí, a história chama de Sheshonque. Pelo fato de Salomão ter se familiarizado com o faraó etíope, ele, então, por retaliação, invade Jerusalém nos dias do filho de Salomão e leva os seus escudos de ouro para o Egito. Então, para os irmãos se atualizarem aí, o faraó que Salomão foi genro, o nome dele é Siasmon, da 21ª dinastia, que reinou no século X. Deus abençoe os irmãos. Fiquem em paz no nome de Jesus.